E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de medidas de tendência central e dispersão. Agora com o novo design, gostaram, né? Vamos lá, moçada. Esse conteúdo é um conteúdo muito bacana, tá? E muito tranquilo e extremamente utilizável no nosso dia a dia, tá? Principalmente na parte mais financeira aí e na parte de estatística, tá bom? Vamos lá então. Então, o que é uma medida de tendência central, galera? Em estatística, né, uma medida de tendência central é um valor central ou valor típico para uma distribuição de probabilidade, tá? Então, como que o que é esse valor central, né, num português mais claro? Quando a gente quer tirar uma média de alguma coisa, ver o que está ali no centro, né, em média qual que é o valor, ou qual é o valor do meio mesmo de alguma coisa, tá? Então a gente está fazendo tendências, né, de coisas centralizadas, tá bom? A medida de tendência central mais utilizada, que a gente conhece bastante, é a tal da média aritmética. O que é a média aritmética? Né? A gente vai fazer a soma dos valores e dividir pela quantidade de valores. A gente utiliza a média aritmética, por exemplo, para calcular as notas de vocês. Né? Eu somo todas as notas que vocês têm e divido pelo número de notas que vocês têm para calcular qual que é a média do bimestre ou a média anual de vocês. Tá bom? Vamos ver exemplo de exercício. Ó, um exemplo de exercícios clássico aí. Ó. O Rafael ele finalizou os 4 bimestres do ano com as seguintes notas em geografia. Tá? 65 no primeiro bimestre, 75 no segundo, 65 no terceiro e 78 no quarto bimestre. Qual é a média de Rafael nessa disciplina? Moçada, nós vamos somar então as 4 notas e dividir por 4, porque são 4 notas. Né? Então 65 mais 75 mais 68 dividido por 4. Isso vai dar 283 por 4, que vai dar 70,75. Essa seria a média do Rafael em geografia, a média anual dele. Show de bola? Muito molezinha, né? Olha esse outro exercício. Se a média aritmética entre n menos 1, 2n mais 1 e 4 é 10, determine o valor de n. Um pouco mais interessante, né, galera? Olha só, ele falou que a média é 10. Então, se a gente somar esses quatro valores, n menos 1, 2n menos 1 e 4, e dividir por 4, isso tem que dar 10. Né? Então, vamos fazer isso. Ó. O n mais o n menos 1, mais o 2n mais 1, mais o 4, dividido por 4, porque são 4 caras, né? Tem que dar a média que ele já deu para a gente, que é 10. Virou uma equaçãozinha, ó. Passa o 4 para lá, vai passar multiplicando, tá? Vai dar 40. Aqui vai ficar n mais 2n vai dar 4n, menos 1 mais 1 corta, e o 4 sobra aqui. Passo para lá subtraindo, 4n igual a 36, 36 dividido por 4, nosso n vai dar 9, que é o que ele quer. Molezinha também, né, moçada? Outro tipo de média que a gente utiliza bastante é a média aritmética ponderada, tá? A média aritmética ponderada, galera, é quando a gente tem pesos, tá? O que seriam esses pesos? Quando alguma coisa tem uma importância, né, uma relevância maior do que a outra. Por exemplo, eu posso dar uma prova para vocês, né, que ela tem um peso maior do que um teste. Então aquela prova vale 2 vezes, como se fosse 2 testes, entendeu? Então ele tem peso 2, né? Ah, não, esse bimestre o que vai ter o maior peso vai ser o comportamento. Então, eu posso falar que o comportamento de vocês, o conceito, né, vai ter peso 3. Então, eu vou multiplicar a nota do conceito por 3, tá? Como que a gente faz uma média ponderada aí? A gente vai somar, né? A gente vai multiplicar o peso pelo valor, tá? E ir somando, né? Então, sei lá, vamos supor que sejam notas. Então, o peso da nota 1 vezes o valor da nota 1, mais o peso da nota 2 vezes o valor da nota 2, mais o peso, e assim vai. E dividir pela soma dos pesos, tá bom? Olha como é tranquilo, ó. Uma avaliação com 6 testes foi realizada com os empregados de uma pequena indústria. Os resultados foram tabulados e apresentados em uma tabela. Observe. Então, galera, a gente tem aqui, né, o número de acertos nesse teste e a frequência. O que é essa frequência? A quantidade de acertos que teve aí, né? Quantas pessoas tiveram esses acertos, tá? Então, ó, 2 pessoas não acertaram nada. 5 pessoas acertaram uma só. 6 pessoas acertaram 2. 25 acertaram 3. 9 acertaram 4. 12 acertaram 5. E 3 acertaram 6. Ele quer que a gente calcule a média dos acertos. Então, a gente tem que fazer uma média ponderada. Porque não é só somar a quantidade de acertos
e dividir pelo número deles. Porque a gente está vendo, ó, teve acertos aqui que teve muito mais gente. Então, por exemplo, três acertos tiveram 25 pessoas. Então, vai ter um peso maior na nossa média. Tá bom? Então, essa média ponderada, a gente chama geralmente de MP, vai ser 2 vezes 0. Ó, o peso é 2 e o acerto 0. Mais 5 vezes 1, que é o peso 5. 5 pessoas acertaram uma questão só. 6 vezes 2, mais 25 vezes 3, mais 9 vezes 4, mais 12 vezes 5, mais 3 vezes 6. Dividido pela soma dos pesos, né? Então vai ser 2 mais 5 mais 6 mais 25 mais 9 mais 12 mais 3, tá? Então vamos lá, 2 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. 25 vezes 3, 75. 9 vezes 4, 36. 12 vezes 5, 60. E 3 vezes 6, 18. Vamos somar esses caras aqui já. 2 com 5, 7. 13. 13 com 25 vai dar 38. 47. 59. 59 com 3, 62. Então, nossa média ponderada vai ser 5, né? 0 com 5, 5. 17. 17 com 75 vai dar 92. 92 com 36 vai dar 128. 128 com 60 vai dar 188. 188 com 18, 198, 206. Dividido por 62. Então, aí a nossa média vai dar aí 3,3 aproximadamente, tá? Então, em média, né, nessa empresa, tá? Os acertos foram de 3,3, tá? Embora a gente tenha visto que tenha bastante gente que acertou 6, 6 não, né? 5, 4, mas tantas pessoas acertaram 25 que a média puxou para esse lado, tá? Tá vendo? O número próximo do 3 aí, 3,3. Ok? Exemplo 2, galera. Em uma prova de matemática, 3 alunos obtiveram a nota 8,2, outros 3 obtiveram a nota 9,0, 5 obtiveram a nota 8,6 e 1 obteve a nota 7,0 e 1 a nota 8,9. Qual será a nota média da turma? Então, galera, olha só. Essa questão é uma questão de média ponderada porque tem peso. Ó, não foi um aluno só que tirou 8,2, foram 3. Então, a nota 8,2 aparece 3 vezes. Tá? Outros 3, 9 e assim vai. Né? Então, ó, eu vou colocando aqui a minha média ponderada vai ser 3 vezes o 8,2, tá? Porque 3 alunos tiraram essa nota, mais 3 vezes 9, porque 3 alunos tiraram 9, mais 5 vezes 8,6, porque 5 tiraram essa nota, 1 vezes o 7, porque só 1 tirou 7, e 1 vezes 8,9, porque só 1 tirou 8,9. E somos pesos, né? 3, 3, 5, 1, 1. Tá? A gente fazendo essa continha vai dar 8,5. Essa foi a média da turma aí. Show de bola? Belezinha, né? Bora para a próxima. E aí, vamos ver a média geométrica, tá? Essa média geométrica, galera, a gente utiliza muito quando a gente está falando de crescimento, principalmente em porcentagem, tá? A gente tem um crescimento em porcentagem, a gente transforma isso para número decimal, tá? E faz essa média geométrica. Como que a gente faz a média geométrica? A gente vai multiplicar os valores e tirar a raiz quadrada enésima desses valores. O que é essa raiz quadrada enésima? Se forem 3 valores, a gente vai tirar a raiz cúbica. Se forem 4 valores, nós vamos tirar a raiz quarta. Se for 10 valores, nós vamos tirar a raiz décima. E assim vai. Tá beleza? Olha só. Qual o valor da média geométrica entre os números 3, 8 e 9? Então, a gente vai multiplicar os 3 e tirar a raiz cúbica deles, porque são 3 valores. 3 vezes 8 vezes 9 vai dar 216. A raiz cúbica deles é o número 6. Então, essa é a média geométrica desses camaradas aí. Tá beleza? E aí, moçada, vamos agora na medida de tendência central, que é a moda, tá?
A moda, galera, como o nome diz, né, no nosso dia a dia aí, a moda é o que aparece mais vezes, é o que está na moda. Vai ser o número, né, num conjunto que se repete mais vezes. Se a gente tiver um conjunto que não tem repetição, né, não tem alguém que apareça mais, a gente vai falar que ele é um conjunto amodal, tá? Se tiver em um conjunto dois valores que apareçam, né, a mesma quantidade de vezes, a gente fala que ele é bimodal. E assim vai, tá beleza? Olha o exemplo aí de exercício. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual o valor da moda dessa amostra? A gente tem que ver qual sapato, né, qual o número de sapato foi mais vendido. Se a gente olhar aí, vai ser o 36, porque o 36 foi o mais vendido, ele foi vendido 3 vezes, tá vendo? Uma, duas, 3. Então é ele que é a moda desse conjunto de números, é o que mais aparece. Ok? Só isso, né? Muito tranquilinho a moda. E aí vamos para a mediana. A mediana, galera, é o valor que está no meio. Então cuidado para não confundir média com mediana. Tá? A média a gente vai ter que, né, somar todo mundo e dividir pela quantidade. A mediana é o valor que está no meio. E aí a gente tem que ter cuidado. Tá? Quando a gente tiver os valores, um número ímpar de valores, a gente consegue ver qual que é o valor que está no meio. Então, esse vai ser a mediana. Quando for uma quantidade par de valores, a gente tem que pegar os dois do meio e fazer a média entre eles. Tá? E extremamente importante, galera. Toda vez que a gente for calcular a mediana, a gente tem que escrever os números em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, para a gente ver qual que é o valor que está no meio. Belezinha? Olha um exemplo aí. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,60, 1,55 e 1,78. Qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, vamos botar esse conjunto em ordem crescente, os números do menor para o maior. Então vai ficar assim, ó. 1,50, 1,54, 55, 60, 65, 67, 1,69, 1,75, 78. E agora a gente vai pegar o valor do meio. Quantos valores tem esse conjunto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9, é um número ímpar de valores. Então tem um valor do meio, né? Que seria o nosso 1,65. A gente tem 4 valores para a esquerda e 4 valores para a direita. Então ele é o valor do meio, ele é a nossa mediana. Tá beleza? O 1,65. Tranquilo? Muito de boa, né? Então a mediana é o valor do meio, só que a gente tem que escrever o conjunto em ordem crescente, tá? Ah, Danilo, e se for uma quantidade par de valores? Vamos ver, ó. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra. A gente tem 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Então, primeira coisa, colocar esse cara em ordem crescente. Então vai ficar 15, 15, 27, 32, 32, 44. E aqui a gente não tem valor do meio, tá vendo? Porque, ó, qual que é o meio aqui, né? O meio seria a vírgula. Como que a gente faz isso? Então a gente vai tirar a média entre os dois valores do meio, que seria o 27 e o 32. Tá? Vamos lá. 27 mais 32 vai dar 59, dividido por 2, né? Que a gente está tirando a média de 2 só, 29,5. Então essa é a nossa mediana, tá bom? Então muita atenção aí na mediana, tá? Primeiro, tem que escrever esse cara, o conjunto de números em ordem crescente e ver quem está no meio. Se não tiver ninguém no meio, né, for um número par de elementos, a gente vai somar os dois do meio e dividir por 2 para achar a nossa mediana. Ok? E agora vamos para as medidas de dispersão. Tá? O que são medidas de dispersão, galera? A medida de dispersão ela é utilizada para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto. O que quer dizer isso? A gente vai calcular o quanto os valores estão se afastando, tá, da média. Então, se um crescimento está sendo um crescimento uniforme, sempre cresce da mesma forma, ou se é um crescimento mais desordenado, ou uma redução também. Tá? Então, essas medidas de dispersão são feitas para isso, para medir o quanto disperso, né, o quanto diferente está o nosso conjunto de valores aí, tá bom? Nossa primeira medida de dispersão é a amplitude. Tá? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento de um conjunto. A gente vê isso muito em previsão do tempo. Né? Quando ele dá a temperatura máxima e a temperatura mínima,
ele está mostrando, às vezes eles falam qual que é a amplitude térmica, é só fazer uma menos a outra, que vai mostrar quantos graus, né, no dia vai variar a temperatura. No caso da temperatura, né, quanto maior for essa amplitude, pior para a gente, porque às vezes o dia ele vai estar muito frio e muito quente ao mesmo tempo. Então a gente pode pegar, né, aí um resfriado, uma coisa do tipo. Tá bom? Olha só um exemplo de exercício. Dado o conjunto numérico 2, 4, 9, 13, 15 e 17, determine sua amplitude. Então a gente vai pegar o maior valor e subtrair do menor valor. O maior é o 17, o menor é o 2, então 17 menos 2 é o 15. Então essa é a amplitude do nosso conjunto, tá beleza? Nosso próximo medida de dispersão é o desvio, tá? O desvio, galera, é a diferença entre os valores do conjunto e a média desse conjunto, tá? Então, olha só, vamos pegar aquele mesmo conjunto, 2, 4, 9, 13, 15 e 17. Vamos calcular o desvio dele. Então, primeiro a gente vai calcular a média desse conjunto, né? Então, soma todo mundo e divide pela quantidade de valores. Ó. 2 mais 4 mais 9 mais 13 mais 15 mais 17 dividido por 6. Vai dar 10. Aí agora, a gente vai calcular os desvios de cada número, a gente vai pegar o número e subtrair da média. Então, ó, o primeiro desvio, que é o número 2, 2 menos 10, menos 8. Segundo desvio, 4 menos 10, menos 6. Terceiro desvio, 9 menos 10, menos 1. Quarto, 13 menos 10, 3. Quinto, 15 menos 10, 5. E o sexto, né, 17 menos 10, 7. Então, esses são os desvios para cada valorzinho aí do nosso conjunto. Tá beleza? Muito tranquilinho, né? O nome já diz desvio, né? A gente tira a média e vê quanto se desvia da média cada número, tá? E o desvio médio? O desvio médio é só a gente fazer a média dos desvios, né? Muito tranquilo. Então, ó, se a gente for fazer a média dos desvios anteriores, do exercício anterior, ó, aqui estão os nossos desvios. A gente vai somar todos eles e dividir pela quantidade, que são 6. Tá? Então, ó, vai ser o menos 8 mais o menos 6, mais o menos 1, mais o 3, mais o 5, mais o 7. Quando a gente soma esses caras aqui foi uma coincidência, tá? Deu 0. 0 dividido por 6 é 0. Então, esse é o desvio médio que a gente tem aí nesse conjuntinho, tá bom? Ah, beleza. Agora, cuidado com esse cara que é a nossa variância. A variância, ela vai mostrar para a gente o quão distante cada valor de um conjunto está do valor médio. Como que a gente faz isso, galera? A gente tem 3 etapazinhas aqui que estão, né, bem elucidadas pelo nosso infográficozinho. Primeiro, a gente vai calcular a diferença entre o dado e a média dos dados. Ou seja, vamos calcular os desvios, beleza? A gente até calculou ali agora. Depois, nós vamos elevar ao quadrado esse desvio e somar todos os resultados. Tá beleza? E terceiro, a gente vai dividir essa soma pelo número de dados. Vamos calcular uma média desses termos aí que foram elevados ao quadrado. Eita, vamos entender isso. Ó. Vamos pegar o mesmo conjuntinho aí. 2, 4, 9, 13, 15, 17. Vamos calcular a variância. Então, primeira coisa, galera, nós vamos calcular os desvios, tá? Então, já a gente tinha calculado, né? O desvio primeiro era menos 8, depois menos 6, menos 1, 3, 5 e 7. Vamos elevar esses desvios ao quadrado. Então, ó, menos 8 ao quadrado, 64. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. E 7 ao quadrado, 49. Tá? E aí a gente vai fazer a média desses caras. Então, a gente vai somar o 64 com 36, com 1, com 9, com 25 e 49. Tá? Dividir por 6, porque são 6 valores, vai dar 30,66. Então, isso daqui é a variância desses valores, tá beleza? Então, a variância é só a gente fazer os desvios, tá? Elevar eles ao quadrado e fazer a média desses caras, tá bom? E por último, né, é o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai mostrar para a gente aí quanto os valores, né, daquele conjunto estão próximos da média. Tá? Como que a gente faz isso? Muito simples, é só calcular a raiz quadrada da variância. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer o desvio padrão, a gente tem que calcular a variância primeiro. Então, ó, se a gente quiser calcular o desvio padrão desse conjunto, é só a gente pegar a variância, né? Nós acabamos de calcular ela aqui, não vou calcular de novo, e tirar a raiz quadrada dela. A raiz quadrada de 30,66 é 5,53, tá bom?
E o que significa esse cara aqui, galera? É que na média, tá? Os valores estão distantes, né? Os valores desse conjunto eles estão distantes da média 5,5, tá? Na média aí, beleza? Quanto maior esse valor aqui, mais dispersos são os números. O que quer dizer isso, galera? Que esses números estão cada vez mais distantes um do outro, não tem muito um padrãozinho, tá? Ó, só isso. Muito tranquilinho, né, galera? Espero que tenha dado para entender, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Um beijão para vocês, até mais.